Olá, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Bom, vamos lá, parado aí para começar mais uma live e o tema de hoje é: o dinheiro é a raiz de todo mal? Sim ou não? Vamos lá, hoje nós vamos fazer esse bate-papo. Estou aguardando aqui a entrada do meu convidado, meu grande amigo, meu irmão, Leandro Cajado, ele que criou aí o canal Acese Catequese, onde ele traz temas muito interessantes sobre a vida humana. Boa noite, Sil, você que está chegando agora, você está me ouvindo, está me vendo bem? Como é que tá o áudio aí para você? Tudo certo? Aí chegou já, beleza? Galera chegando, como é que tá o áudio para vocês? Tá tranquilo? Tá bacana? Vou dar uns 5 minutinhos, 5 minutinhos não, né? Vou dar um minutinho aí para o Instagram começar a avisar, notificar a galera que nós estamos aqui ao vivo e a cores. Está bom o áudio, legal, tá melhor do que ontem, né? Ontem tava horrível. Maravilha, maravilha. E aí, galera? Você que tá entrando aí, Sil, já vai deixando sua pergunta. O que você deseja saber em relação ao dinheiro? Qual é o seu comentário? O que você pensa dessa questão financeira? Como é que tá a sua vida financeira? Como é a sua relação com o dinheiro? Como você acredita que as pessoas se relacionam com dinheiro? Vai escrevendo aí. Dona Elísia, boa noite. Tudo bem? Então, só vou dar mais alguns segundos para o Instagram notificar. Eu também vou convidar algumas pessoas. Você que puder, convide quem você quiser para participar. Convida um amigo, uma amiga que você acredita que mereça ouvir esse tema, esse assunto. Então, vamos lá. Bora começar. Convidando aqui um pessoalzinho. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Como fazer o dinheiro trabalhar pra gente? Ah, legal. Vou até anotar aqui, ó. A pergunta é muito boa. Muito boa a pergunta. Show de bola. Gostei da pergunta. Galera entrando, já tá chegando pergunta, já anotando. E vamos respondendo aqui ao longo dessa live. Bom, meu convidado já está por aí. Sem mais delongas, eu vou convidar aqui meu amigo Leandro Cajado. O Leandro, para quem não o conhece, ele é um cara incrível, um dos caras mais inteligentes aí que eu conheço, é filósofo e é um cara incrível que tem um conteúdo, uma bagagem muito grande para agregar. Então, eu vou convidar aqui meu amigo Leandro e vamos ver como que vai ser. Boa noite, dona Elísia. A voz está atrasada para mim. Como é que tá para vocês? É só para dona Elísia? Como é que tá essa voz? Renata, boa noite, tudo bem? E aí, grande Leandro Cajado, como é que você tá? Opa, tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia. Você tá me ouvindo bem? Você tava me ouvindo bem, Léo? Tava sim. O que eu tava sentindo na hora que eu liguei é que a voz estava vindo primeiro, mas agora tá normal, pelo menos para mim. Tá bom? Tá. Legal. A Renata aí, ó, gigante Vai do marketing conversando aí, digital. vamos Show de bola. Bom, então, gente, acho que você que está aqui, obviamente, você já me conhece, eu não vou me apresentar, mas vou fazer uma breve apresentação aqui sobre o meu amigo Leandro Cajado. O Leandro é um monstro aí na área de filosofia, conhece demais, é um amante de história, de teologia, e com certeza ele tem muito a contribuir para a gente nessa noite sobre esse tema. Algumas semanas atrás eu vim falando nos meus stories sobre o dinheiro. Muita gente, pô, aqui em casa eu não sei onde você tá, Léo, mas aqui em casa tá cheio daqueles bichinhos, sabe quando tá calor? Ah, a não, janela aqui tava não. aberta, tá lotado aqui, cara. Então de vez em quando vocês vão ver dando uns tapas assim, ó, não se assustem. Bom, mas vamos que vamos. Então, eu fiz alguns stories e muita gente veio falar comigo sobre isso. Inclusive, o Leandro fez alguns comentários bem legais no privado. E ficou a proposta. Então, provavelmente teremos duas lives. Uma live aqui no meu Insta
E a outra live vai ser no Insta do Léo, a SESI e Catequese. Então, se você ainda não segue o Leandro, não segue o Instagram, a SESI Catequese, siga, porque tem conteúdos muito bacana sobre espiritualidade, sobre a vida, e com certeza vai contribuir muito para o seu crescimento. Então, Léo, fiz uma breve apresentação. Se você quiser se apresentar aí, deseja para a galera boa noite, a palavra é sua. Valeu. Boa noite a todos que estão aí. Boa noite, Vaguinho. É uma honra estar aqui com você. É um assunto legal, é um assunto interessante e, né, só me apresentar, na verdade, eu sou um estudante de filosofia, né? Um filósofo, ele tem toda uma doutrina, um corpo de doutrina na qual ele consegue elaborar sobre a realidade, sobre a vida, sobre o mundo, né? Eu consigo estudar algumas coisas e trazer. E fora isso, até por conta do canal, chama SESI Catequese, eu sou um catequista, né? Ainda que minha profissão não seja nem filósofo, nem catequista, né? Eu sou um analista fiscal. Mas, por conta da vida, a gente vai se apaixonando por essas coisas que a gente vai lendo, vai se aproximando, né? A vida trouxe isso para nós. E aqui eu tive que fechar as janelas, né? Porque senão ia ficar, ainda estava anoitecendo, luz do sol e tudo mais. Agora não, agora já está noite. Mas às vezes tem som externo e eu fechei a porta, porque senão os gatos começam a pular aqui. Então, eu deixei fechado aqui o quarto, porque senão não tenho paz. Eles começam a correria. Um gato começa a correr atrás do outro. Legal, muito bom. Muito bom. Bom, o Leandro é modesto aí, ele falou que é estudante, mas muito mais do que muitos professores, pode ter certeza, e ao longo dessa live você vai ter certeza disso. Bom, Léo, então o assunto de hoje é dinheiro. Você, como é um amante aí da filosofia, da teologia, eu tenho certeza que você, né, já estudou isso, já abordou esse tema com seus catequizandos, com seus alunos aí no seu canal, provavelmente. O Leandro também tem um canal no YouTube, então vocês podem, né, se inscrever no canal, a SESI Catequese. Ó, e você que está chegando aqui, já vai deixando sua pergunta sobre o tema dinheiro, né? Vamos lá, nós vamos falar sobre isso. Léo, para começar, eu separei aqui algumas questões que a gente tinha combinado, né? Uhum. Eu gostaria que você falasse, né, uma coisa, acho que uma pergunta mais filosófica para começar. Por que as pessoas norteiam a vida delas em função do dinheiro? Você provavelmente já pensou nisso, né? Mas aquela coisa assim, a gente começa a estudar, nossos pais dizem pra gente, né, estuda, vai pra faculdade, arruma um bom emprego e vai ser feliz, né? Como se isso realmente fosse, né, o cerne, né, para nossa felicidade. O que você pensa sobre isso? Faz a faculdade, senão você não vai ganhar dinheiro. Então, faz uma faculdade. Na verdade, a gente aprende que fazer a faculdade não é garantia de ganhar dinheiro. Na verdade, o dinheiro aí, ele é um ponto que, na verdade, o que as pessoas estão dizendo é o seguinte: faça algo para que você consiga ser feliz. E em meio a essa felicidade, as pessoas entendem que o dinheiro faz parte. Por que elas entendem que o dinheiro faz parte? Porque o dinheiro, já estou respondendo até coisas que a gente vai falar aqui, mas o dinheiro, ele é um meio para se chegar a algo, né, para você obter um objetivo. A grande dificuldade de muitas pessoas é que elas acabam olhando que ela precisa do dinheiro para algo, mas aí depois ela fica presa no dinheiro e aí ela não consegue conquistar essas outras coisas porque ela acaba perdendo a finalidade da sua vida, né? Então, o grande ponto é que todo mundo quer ser feliz, né? E o dinheiro, os bens, né? Vamos tratar os bens como um todo, eles fazem parte para uma conquista de algo que você queira, seja ela num nível mais simples, né? Eu preciso de um emprego, eu preciso desse emprego para ter um carro. Então, você traça um objetivo que você precisa para um carro. Então, o que você precisa? Preciso trabalhar para guardar um dinheiro para conseguir comprar um carro. Então, você tem ali um bem, que a gente chama de bem transitório, né? Na filosofia, a gente chama de bens transitórios. Então, existem pequenas felicidades que as pessoas vão conquistando ao redor da vida, né? Então, estas coisas que as pessoas falam. Então, o dinheiro, ele faz parte aí dessa história, né? Esse é o primeiro ponto.
Legal. Existem, né, na vida, né, todo mundo passa por isso, né, Léo? A gente começa a trabalhar, na verdade estuda, né, vai para a faculdade, quem tem que ir para a faculdade, se forma, arruma um emprego. Tem gente que começa a trabalhar antes, com 14 anos de idade, mas depois essas pessoas casam, né? A gente pega a história lá dos baby boomer, né? Quem casa quer casa. Então a gente já vai entrando aí nessas questões. E a gente sabe que as pessoas quando casam, geralmente elas não se conhecem. Quando a gente vai se aprofundando, a gente não vai entrar em relacionamento, mas elas não se conhecem. Até porque eu não me conheço, né? Quando eu não me conheço, obviamente, eu não consigo me apresentar devidamente para a pessoa a qual eu me relaciono, seja ela amigo ou uma namorada ou esposa. Mas, enfim. E aí, estudando, eu vi que os tabus entre os casais, assuntos, né, que casais geralmente não conversam, tá o sexo e o dinheiro. Né? Os casais dificilmente falam de sexo e de dinheiro. É interessante, né? Os casais fazem, mas não falam. É meio que tabu isso. E o dinheiro também, quando a gente vai pegar, a gente percebe que uma das maiores causas de divórcio está relacionada ao dinheiro. Por que é tão difícil, não vou falar do mundo, mas vamos falar aqui do Brasil, por que é tão difícil para a nossa cultura, Léo, falar sobre dinheiro? Não sei se você já pensou sobre isso, mas qual que é a sua opinião em relação a isso? Por que é difícil falar de dinheiro? Entre você casais, vê que, entre famílias. Isso aí eu nunca analisei, né? Isso que você comentou da porcentagem ser grande de divórcios, ou de grandes brigas, ou ser o primeiro problema que desencadeia uma crise no casamento, eu já tinha ouvido de muita gente, mas assim, tem uma autoridade no mundo aí da educação financeira que chama Gustavo Cerbasi, e ele menciona isso no Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele fala que esse é o grande problema. E tem muito a ver com aquilo que você comentou das pessoas não se conhecerem. Porque ele fala que as pessoas têm perfis. Né? Tem gente que ela tem já uma capacidade inata de guardar mais. E a outra não. E esse não se conhecer cria, às vezes, as crises entre o casal. Né? Porque um não conhece o outro ou não se conhece. Aí a pessoa também não sabe porque que não consegue controlar e o outro quer controlar demais. E talvez, né, você comentou da questão sexual, que não é discutida entre os casais, assim como as finanças. Parece haver uma relação com a educação que a gente tem de casa. Porque muitas vezes a gente não fala sobre sexo, né, e ele vira um problema, e o pior, né, quem ensina, aí ensina bizarrice para as pessoas. E como você não aprende a questão do dinheiro, né, já que eu peguei a questão do sexo, mas se você pegar a questão do dinheiro, quando você escuta fora, o que você escuta? Por exemplo, se a gente pegar o mundo da música, o que o pessoal canta hoje em dia? A tal da ostentação, a tal do gastar bastante, do mostrar que tem, né, do declarar, isso aqui é bom, eu tenho, eu posso, e aí isso daí cria essas ilusões. Então as pessoas acabam não falando sobre sexo e não tendo um bom relacionamento privado. E não falam sobre dinheiro e acabam não tendo, não guardando, né? Não guardando, não economizando, não tendo planos para o futuro, não sabendo como economizar, aí fica dependente do Estado para uma futura aposentadoria. Esse é o grande problema. Acho que a gente vai nessa linha. Que legal, muito bom. Você que está chegando aí, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou vendo aqui alguns comentários. Muito obrigado a você que está convidando seus amigos, suas amigas para participar da live. Muito bacana. A Silvânia comentou aí que está só no café, né? Porque lá em Portugal é 4 horas a mais, né? Do que aqui do Brasil. Então agora são 6h44. Lá são 9h44. É verdade. Quer dizer, 10h44, né? 10h44, semana inteira. Legal, Léo, muito bom. E perceba, né? As pessoas não têm noção, mas nós falamos de 2 temas aqui que parecem, são distantes, né? O sexo e o dinheiro. Mas quando a gente para estudar a profundidade desses 2 assuntos, a gente vê que eles estão interligados. Né? E é muito interessante, porque a lenda diz, né? As pesquisas dizem que os casais não conversam entre si sobre sexo e sobre dinheiro. Mas
interessante que as pessoas conversam com os de fora, né? A mulher reclama com as amigas, o marido reclama com os amigos, né, sobre os hábitos financeiros da esposa, os hábitos financeiros do marido, ou até mesmo sobre a vida sexual. E entre o casal acaba existindo esse tabu, né? Então, olha que loucura. Bom, para complementar aí, Léo, eu peguei uma frase que é atribuída ao Dalai Lama, né? Ela diz assim: o que mais me surpreende na vida é o homem que perde a saúde para juntar o dinheiro. Depois, perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro e não vive nem o futuro e nem o presente. E depois, né, passa-se a vida. E aí tá tudo dentro disso que a gente conversou, né? A gente vai percebendo que as pessoas não têm o sentido real da vida, e logo não sabe o que fazer com o dinheiro. E por isso o dinheiro, como você falou, né, Léo? Não é o meio, é o fim, né? Vira o fim. É o dinheiro que vai. Exato. Mas muito bom, Léo. Você tem algum comentário aí, alguma coisa que você queira fazer em relação a isso que eu falei agora? Ou a gente pode ir para a próxima pergunta aqui? Pode falar. Não, tem complemento a isso. A gente precisa pensar o seguinte, né? Você vê que o Dalai Lama mostra uma loucura da mente. A mente ficou doida. A gente entrou na loucura, né? Já que a gente está falando de dinheiro, vamos dizer assim, a loucura da finança, a loucura do dinheiro. Qual que é o nome que a gente dá para isso? A gente dá o nome de avareza. Né? E a avareza, assim como o pessoal conhece como os pecados capitais, ele é estudado já de muitos anos, antes até da própria igreja estudar, mas ela é analisada já, e eu, já lembrando aqui, até de contos antigos, né, da antiguidade, já falavam deles. E tem um detalhe muito interessante, duas coisas que são importantes de falar. Primeiro, o nosso problema, veja aí, ó, não é um problema de dinheiro ou de não usar dinheiro, é um problema moral. Primeiro, é um problema moral. Né? Segundo, apesar de ser um problema moral, nós precisamos entender o seguinte: as coisas não possuem um mal em si. Quer dizer, o dinheiro não é nem mal, nem bom. Ele vai depender se é bom ou mal de acordo com que você se relaciona com ele. Né? Então, isso nós estamos falando do dinheiro, mas se a gente falasse de arma de fogo, se a gente falar do sexo, se a gente falar da amizade, se a gente falar de qualquer coisa, o que vai diferenciar e dizer se é bom ou ruim? Vai ser, além de como eu me relaciono, qual é a finalidade, qual é a intenção, aí a gente fala intenção do coração, né? A intenção do ser para com o outro. Então, essa intenção é que vai definir. Aí algumas pessoas chegam e falam assim: ah, Leandro, mas essa maldade, às vezes ela tá na coisa. Aí eu digo: mas como assim? Não, olha, aí o pessoal falando, né, nós estamos misturando e eu já vou chegar onde eu quero chegar na questão da avareza, né? Legal. Mas falou-se do sexo, ó, mas existe o filme pornô é mau. Então, mas aí o filme já tem uma intenção. Você já deu o nome. Enquanto você falou filme, você assistiu um filme. Agora, qual que era a intenção de quem escreveu, de quem compôs, de quem definiu o que ele queria? O que ele queria para você? Agora, por que o pornô é ruim? Aí a gente precisa pensar. Não é o assunto, mas é só para que você pense assim. A finalidade da vida, se é a felicidade, as nossas ações, elas precisam nos levar para o que os gregos chamam de arete, que é não só a virtude, é a virtude excelente. Então eu preciso olhar aquilo, né, por exemplo, o dinheiro, e falar assim: o que é o melhor a ser feito com o dinheiro? O que é o melhor a ser feito com o sexo? E aí quando você para e pensa, você fala assim: mas peraí, aquela pessoa que está ali, ela não está sendo usada? Não é um utilitarismo? E eu aqui? Né? Então, quer dizer, as pessoas viraram produto. Então, daí você começa a analisar se é bom ou se é mal. Porque você pega as nossas ações, os nossos hábitos e pensa ele no melhor a ser feito para você e para o próximo. Então, ele vai para o que eles chamam de arete, excelência. Então, é a tal da virtude que os gregos falam. Né? Então, é nesse ponto. E esta relação, essa relação de avareza
com o sexo é muito interessante. Por quê? Porque a avareza tem um filho que se chama traição. A traição, legal, né? Ela é um fruto da avareza. Então, as pessoas que traem, não é uma relação da luxúria, é uma relação com a avareza. Olha que coisa. Porque o avarento, ele quer sempre mais, né? Ele quer sempre mais. E o avarento, se ele tiver que passar por cima do outro para ter o que ele quer, ele vai passar. Exato. Ele quer tudo para si. Né? Exato, o mundo é meu. Exato. Ele não vai pensar no próximo. Exato. Exatamente. Ele quer o mundo para ele, né? O mundo precisa ser meu. Exato. Então, as coisas são minhas. O dinheiro é meu. As pessoas são minhas. Mas eu tenho essa daqui. Espaço, mas eu quero ter. Né? E aí ele quer possuir, né? A necessidade sempre de possuir, exatamente. É sempre possuir o outro. Muito legal. E quando você fala dessa relação do dinheiro, da arete, né? É importante a gente analisar o que é importante para mim no momento que eu estou vivendo. O que eu posso fazer com o dinheiro no momento que eu estou vivendo. Porque às vezes, né, você, Leandro, e eu, Wagner, somos amigos, mas nós estamos vivendo momentos diferentes. Então, a maneira como você vai tratar o seu dinheiro vai ser diferente da forma como eu vou tratar o meu dinheiro. E como pensar isso, Leandro, num mundo onde tudo é padronizado hoje, né? Você tem que... É aquela massa de manobra, né? Tipo, eu observo muito o marketing digital e às vezes eu fico vendo as lives, ó. E é interessante. Um influenciador gigante vai e faz uma live e bebe água em um copo. De repente, todo mundo começa a beber água no mesmo copo que ele. Ainda que não seja aquele copo de cristal top, mas é um copo semelhante. Né? Então, como é que a gente cria essa autenticidade, Leandro, para saber como que a gente se relaciona com a nossa vida e como dar essa real finalidade, né? Pensando nas virtudes para o dinheiro? Estou viajando aqui. Se for... Nossa, isso vai avançar bastante. Isso aí... Se for muito, você só dá uma palhinha. Faz assim, ó, Léo. Se for muito, né? Você só dá uma palhinha, a gente vai para a próxima pergunta e depois eu tenho uma proposta para fazer para a galera, se a galera se interessar por esse assunto aqui. E aí eu faço a proposta para você também. Tá bom? Então, isso eu vou tentar ser até rápido, né? Isso tem a ver muito com o conhecer-se. E aí a pessoa, para se conhecer, ela precisa, primeiro, fazer uma reflexão de sua vida. Essa reflexão de sua vida, ela precisa analisar ponto a ponto, quer dizer, como eu me comporto em tais e quais situações e como eu devo me comportar e como as pessoas diferentes se comportam. Quer dizer, eu deveria conhecer o mundo inteiro, não tem condição. Qual que é a melhor forma de conhecer tipos diferentes de pessoas que são diferentes de mim ou que são parecidas comigo, que eu me identifico? Seria pelo modo da literatura. Né? Dentre elas, a literatura que tem, aí é lógico, é um modo de ler, né? Porque eu sei que tem gente aí que deve ler, mas lê do jeito espiritual. Mas um outro modo de ler que tem, segundo um autor, que ele faz análise de literatura e diz que a maior livro de literatura que tem a maior quantidade de todos os tipos de modelos e toda a literatura humana pega dali é a Bíblia. Né? Então ali tem todos os tipos de modelo de pessoas, desde o mais santo, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, quanto as pessoas que podem cair em traição, que cai, que depois se supera, que é resignado, né, obediente para cumprir a missão, e aquele que não tem a mesma força. Então todos esses tipos de personagens estão lá. O mais quieto, o que fala, o que não fala, então eles estão lá. E nós podemos utilizar desses exemplos e perguntar como eu agiria nessa situação. Então é sempre... Esse é um dos modos. Né? Eu chamo até de exame de consciência antes do exame de consciência. Né? E se reconhecer a própria vida, conhecer-se e ver o que você quer. Por exemplo, eu costumo comentar até com o pessoal da catequese que eu tenho uma TV aqui em casa, mas é muito difícil ela estar ligada. Mas não é por frescura, por politicagem. É simplesmente assim. O que eu quero assistir? Eu quero assistir isso, isso e isso. A TV não passa.
Ah, mas passa no YouTube. Ah, então eu vou assistir isso aqui, não vou assistir a programação. Eu não vou deixar, né, como naturalmente as pessoas costumam deixar a TV ligada ou ficam zapeando sem encontrar nada para assistir. Eu acho que é um começo. Legal. Tem até uma piada que diz, né, que as pessoas têm mania de ficar maratonando quais são as séries que estão disponíveis e os filmes disponíveis no Netflix. Aí depois de meia hora, uma hora maratonando os cartazes, vão dormir e não assistir nada, né? Então, é bem isso. É muita opção. É o que se chamava antes de zapear canal, né? Exato. Agora é maratonar a série. Tô vendo que tem bastante comentário aqui. Deixa eu pegar o último. Cara, o Instagram fez um negócio aqui que tá tão difícil ler, tá tão transparente. Aqui diz que quanto mais ganhamos, experiências, parentes, né, perceber as ações, caramba, dos outros, ajuda a refletir quem realiza. Eu acho que eu entendi da Carla, mas depois eu volto. Aí eu vi que tem alguns comentários, a Dona Elísia comentou que conversa com o marido e tal. Então, legal. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, acho que o melhor lugar para fazer pergunta é nessa interrogaçãozinha aí. Então, coloca a sua pergunta na interrogação. Estou vendo que já tem algumas perguntas aqui e a gente já vai respondendo, tá, Léo? Mas, Léo, você falou que o dinheiro em si não é ruim, como nenhum outro objeto. Porém, tem uma história aí que o dinheiro é a raiz de todo mal. Tem uma história aí que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Explica isso, cara. É real? Como é que é isso? Se aprofunda. Depende, aí. Né? Porque você falou que o dinheiro não é mal, mas aí diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Tem um ditado que diz isso. Aí falam que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Primeiro, vamos entender, né? O que é essa agulha que fala aí, Léo? Ah, é legal. O que é o buraco da agulha, né? A agulha, o buraco da agulha. Na verdade, o termo seria buraco da agulha. Vamos só, para quem não tem tanta intimidade ou não é muito de ler a Bíblia, né? Ou nem é cristão, mas sabe que essa parábola existe, porque ela é muito comentada. Na verdade, não é uma parábola, é uma passagem. Esse fato ocorreu. Ele está mencionado no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus. Eu, por ser um evangelho onde está mais completo essa passagem, eu tenho uma preferência por Mateus, capítulo 19, do 16 e seguintes, que acho que vai até o 29 essa conversa. Um jovem que é mencionado, que é rico, chega até Jesus e fala, né? Bom mestre, que eu devo fazer da minha vida para me salvar? Jesus fala, bom, você conhece os mandamentos? Ele fala, conheço, sempre segui os mandamentos. Então, tá bom. Né? Aí diz que Jesus olhou para ele com amor e falou assim, olha, se você quer ser perfeito, né? Porque só uma coisa te falta, já que você segue os mandamentos. Então, se você quer ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. E diz que o jovem rico ficou muito triste e foi embora. Jesus olha a caminhada dele e fala, nossa, como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. E aí ele usa aquela expressão, né? É mais fácil que o camelo passe pelo buraco da agulha do que um rico chegar no reino dos céus. E aí Pedro se assusta. Esse detalhe de Pedro, eu já vou começar a responder. Esse detalhe do Pedro é interessante, porque Pedro não era rico, tá? Pedro não era rico, Pedro era pobre, mas ele vira e fala assim, então quem pode se salvar? Ele fala, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, a gente já começa a perceber que essa riqueza que Jesus está falando não é financeira. Não é riqueza financeira. Ela tem também a questão do contexto financeiro, da posse e tudo mais, mas não é só isso. Né? E a gente começa a perceber que existe uma relação ali. Esse jovem, ele era um jovem bom. Ele seguia os mandamentos. Jesus mandou ele dar um passo a mais. E esse passo a mais ele não foi capaz. Né? Então, uma das dificuldades que as pessoas têm quando leem essa passagem
é de apenas colocá-la no sentido, vamos dizer assim, no sentido histórico e no sentido moral. E não vão para um sentido espiritual. Agora, aquilo que eu falei agora atrás, falando de ler no sentido da literatura, esqueçam agora, pensem um pouco diferente. Esse momento é um momento de ler no sentido mais espiritual. Então, esta passagem, o jovem rico, é tanto o milionário, quanto uma pessoa que não tenha muitas posses, mas que é rico porque tem as suas coisas e não consegue dar o passo, muitas vezes, para ser mais de Deus. O que ele está pedindo é uma renúncia devida. Porque depois ele mesmo fala, olha, vocês vão ter mais irmãos, filhos, tia, padrinhos, se vocês estiverem comigo. Né? Então, ele fala isso. Tem até uma passagem, que podemos dizer assim, que completa. Eu já explico o buraco da agulha, que eu sei que o pessoal não sabe o que é o buraco da agulha. Tem aquela passagem de Mateus, capítulo 6, onde ele fala assim, vocês não devem servir 2 senhores. Porque se vocês servirem a 2 senhores, vocês vão amar um e odiar outro. Não deveis servir a Deus, e ele fala o dinheiro. A tradução fala mamon, né, que é dinheiro, né, que significa riqueza em hebraico. Em hebraico significa riqueza. Então, o que acontece? Ele está falando para não ter dinheiro? Não. Porque, se em uma outra passagem ele fala, olha, use o dinheiro até para vocês poderem ajudar os seus amigos, para vocês poderem fazer amizade. Peraí, uma hora Jesus fala para usar o dinheiro, outra hora ele fala para não ter dinheiro? Não. Para não ter dinheiro. Tem uma hora que ele manda, tem uma hora que ele fala assim, Pedro, vai lá, a gente tem que pagar imposto, pesca o peixe, vai ter uma moeda lá, dá e paga o meu e o seu. Se não está ligando para dinheiro, vai ligar para pagar imposto? Não faz muito sentido. Né? Bom, e ele tinha um tesoureiro, né, Léo? E tinha um tesoureiro que cuidava do dinheiro do grupo, que era Judas Iscariotes. Exato. Né? Exato. Então, o que é tudo isso? Né? É que nós temos um problema, já que Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. A sua voz para mim sumiu. Travou. Leandro travou. Deu uma travada, voltei. Já que ele falou dos mandamentos, o que acontece? Quando você olha para os mandamentos lá, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o último, né, não cobiçar coisas alheias, existe uma hierarquia. Perfeito. Existe uma hierarquia. O primeiro, ele é mais importante do que o último. O primeiro, o segundo e o terceiro fala de Deus. Do quarto até o 10º, fala do próximo. Quer dizer, amar a Deus e amar ao próximo. O cumprimento dos dois, você estará amando a Deus sobre todas as coisas. O cumprimento o cumprimento dos 3, você estará amando a Deus sobre todas as coisas. O cumprimento dos 7, você estará amando o próximo como a ti mesmo. E há uma hierarquia. Você precisa dar uma hierarquia para a sua vida. Né? E aí a pessoa fala, mas eu posso ficar rico? Pode. Claro que pode. Ah, mas eu posso ter dinheiro? Pode. Gente, como é que nós poderíamos ser solidários, e a solidariedade é uma virtude, se você não tivesse dinheiro igual o outro que também não tem dinheiro? Tem um padre, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, a miséria é miserável. Ela não é boa. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu sei de pessoas que fizeram votos de pobreza. Eu sei de algumas pessoas que deram tudo. Sim, mas veja, estas pessoas tinham algo e deram livremente. Renunciaram por algo que elas viram que era maior. E não lhes falta nada. Agora, nós, cidadãos comuns, que temos a nossa vida na sociedade, cidadãos, a gente tem que pagar os impostos, fazemos outras coisas. No nosso caso, a nossa vida precisa dar uma hierarquia justa para isso. Então, eu preciso ter os meus bens, eu preciso ter as minhas coisas, eu preciso trabalhar para pôr comida em casa, para comer, para viver e tudo mais. Então, os bens
comuns, os bens que eu falei lá atrás, transitórios, porque eles passam, quer dizer, os livros que eu comprei aqui, amanhã pode estar em mau estado, o computador que eu uso, o celular que eu estou usando aqui, amanhã ele pode não estar bom, vou precisar comprar outro, então eles vão passar. Eles precisam me ajudar a conquistar o bem que não passa. Por quê? Porque Aristóteles, agora nós vamos voltar para a filosofia. Aristóteles falava que existem bens transitórios. Uhum. Voltou. Não, e aí falei para você esperar um pouquinho que estava oscilando a sua internet, mas voltou. Tá. Vai lá, continua. Então, essa justa hierarquia, quer dizer, dar os bens transitórios a ajudar ao sumo bem, ao bem maior. Mas eu sou ateu, Leandro. Mas você sabe que o amor é a coisa mais importante do mundo. E que se você ama, se você amar, você vai conquistar muito mais coisas do que se você agir com agressividade, com impulsividade, né? Se você agir contra os outros, se você agir passando por cima dos outros, você vai conquistar uma úlcera, um câncer aí depois, né? Mas aquele que age com amor, aquele que age com liberalidade, aquele que age com solidariedade, se conquista muito mais. Isso daí é preceito Legal. Até daquele livro que você me indicou, Os Segredos da Mente Milionária, que ele fala que o doar... T. Harv Eker. Isso, o doar, ele ajuda. Né? Então não é só... É assim, o que eu gosto de livros assim, porque o cara não tem nada a ver, ele não está falando, igual eu estou utilizando de termos bíblicos, é que ele vai mostrando na realidade o quanto fazer o bem rende muito mais. Existe um altruísmo, né? Independente da crença e da religião deles, você percebe nas palavras, nas atitudes, um altruísmo, né? Uma virtude, né? Uma busca pelo algo maior. E quando você fala da miséria, Leandro, é importante a gente pensar que a pessoa que vive na miséria, ela só tem uma coisa em mente, que é sobreviver. Sobreviver, né, segundo após segundo, minuto após minuto, dia após dia. Se você pega uma pessoa que vive na rua, em São Paulo, capital, essas pessoas não podem pegar o papelão delas, forrar a calçada ali, ou embaixo de uma marquise e dormir tranquilamente. Porque existem muitas maldades acontecendo. Então a preocupação dela é sobreviver. Uma pessoa miserável, né, que está nessa situação, ela não tem como viver o altruísmo. Ela não tem como pensar nesse altruísmo. E aí a gente começa a fazer a relação com o dinheiro. Se você tem uma consciência, né, você tem essa busca altruísta, se você busca as virtudes, obviamente você vai conquistar, né, ter dinheiro, e você vai pensar nas pessoas, até porque a sua vida lhe permite isso. Você criou um conforto onde você pode sentar ali, de repente, na sua poltrona, abrir uma cerveja, um refrigerante, um vinho, e pensar o que você pode fazer com o seu dinheiro para ajudar o próximo. Uma pessoa que vive na miséria não tem isso. Aí eu gosto de citar o João Cabral de Melo Neto, quando ele fala do Vidas Secas. Vidas Secas não, desculpa, Morte e Vida Severina. Que a pessoa está lá, né, o Severino está vivendo lá na Serra da Costela, onde só existe fome. Um lugar onde a barriga bate na coluna. E ele tem que sobreviver diariamente. E só quando ele sai daquele lugar, somente quando ele sai daquele ambiente, em busca de uma vida melhor, e essa vida melhor para ele não era ter um carro, ele não tinha sonhos. O único sonho daquela personagem era sobreviver de maneira melhor, né? Ter o que comer todos os dias. E nessa viagem, nessa jornada, é onde ele se encontra. Então perceba, na miséria, a pessoa não consegue nem mesmo se reconhecer como ser humano. A pessoa não consegue nem saber quem ela é. Porque uma pessoa que vive na rua, né, no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, essa pessoa é tratada como um animal pelos seus próximos. Ela não consegue nem mesmo se reconhecer como um ser humano. E eu sei, porque eu já vivi, né, ali, essas missões de rua, levando alimentos, passando com eles, tocando violão, cantando. Quando você abraça essas pessoas, muitas delas se assustam ao receber um abraço. Quando você senta no chão com eles para comer, eles se assustam. E eles mesmos dizem, né, poxa,
é diferente a forma como vocês nos tratam. Vocês nos notam. Nós somos invisíveis perante a sociedade. Olha isso, né? Então, será que o dinheiro é tão ruim assim? Então, vamos lá. Com certeza não. Complementa Com certeza aí, não. O autor, tem um autor, eu li esse livrinho aqui, ó, recentemente. Chama A Esmola. Desculpa, cortou, Leandro. Qual que é o livro Aqui. e o autor? Chama A Esmola, do André Beltrame. Ou O Banco Mais Vantajoso e Infalível. E no capítulo 9, olha o título. Eu nem vou ler, só vou ler o título, porque ele já explica aqui. O que é o rico? É o tesoureiro e provedor do pobre. Quer dizer, se você tem, é sua missão ajudar aquele que não tem. Não é que você vai ficar atrelado a esse, mas aquilo que você pode ajudar, você ajuda. Esse é o ponto. Legal. E aí, aqui... Léo, só para... Desculpa, pode continuar. Vamos explicar o buraco da agulha? Eu ia falar para você explicar o buraco da agulha, mas vai no buraco da agulha, eu não sei o nosso tempo, depois eu faço outra pergunta, mas vai lá no buraco da agulha. Beleza? Então, o buraco da agulha é o seguinte, existem 3 explicações possíveis, tá? A primeira, que essa expressão fosse um dito popular. Algo do tipo, como se Jesus dissesse assim, nem que chova canivete, um rico entrará no reino dos céus. Poderia ser isso. Legal. Essa é a primeira hipótese. O segundo é uma dificuldade de tradução do grego. Porque corda e camelo é camelos e camilos. Então, é muito próximo. E aí, realmente, uma corda de marinheiro seria difícil de passar por uma agulha. Então, faz sentido. Uma corda. Né? A corda passar pelo buraco da agulha, aí você fala, nossa, realmente, uma corda de marinheiro seria muito difícil passar pela agulha. Então, essa seria uma explicação. A das expressões, encontra-se coisas próximas, né, de ser uma expressão comum, uma expressão popular, no Talmud. Né, que ninguém imagina nem mesmo em sonho uma palmeira de ouro, um elefante que passa pelo buraco de uma agulha. Isso está no Talmud. A do camelo ou corda, existe uma explicação de São Cirilo de Alexandria. Né, alguns também defendem isso no Tratactus do bispo Fastídio, no ano 450. Né? Então, eles têm essa ideia de que poderia ser corda e não exatamente um camelo. E o terceiro, que eu acho que é o mais próximo, o mais provável, é que tem uma porta em Jerusalém. Né? Ela se refere a uma descoberta recente. Nessa parte. O que era essa porta? Jerusalém sempre foi cercado por altos muros, né? Portões grandes. E o buraco da agulha era uma passagem. Eu estou usando uma cola aqui, porque isso aqui não teria como... Né? Provavelmente ela até era usada para entrar e sair, né, ilegalmente até da cidade. Onde os animais de carga, olha isso, só podiam passar se despojados da bagagem, prestem atenção nisso, despojados da bagagem, e dobrassem os joelhos. Os homens só transitavam por aí se eles se curvassem. Então, eu acho que faz mais sentido, porque ela se liga diretamente à porta estreita. A ideia da porta estreita, de passar na porta estreita. Então, tem a ver com a questão de salvação, é uma questão espiritual, é uma questão de que, indiferente do apego que eu tenha, eu preciso ser desapegado. Eu posso ser o rei, ter tudo a meu favor, mas eu preciso ter um coração desapegado. E aí sim, passar por essa porta para dar o passo na fé. Por enquanto eu estou levando minhas coisinhas, confiando nas minhas coisas, mas chega uma hora que para os cristãos eles são chamados a dar esse passo na fé. É esse aí onde aqueles que estão muito apegados às suas coisas não conseguem dar o passo. Foi por isso que o jovem rico não conseguiu dar o passo? Ele olhou para as suas coisas e falou, aqui eu não consigo, eu chego até aqui. Tô legal aqui. Os mandamentos eu consigo cumprir, né? Eu sou bonzinho. Mas aí, realmente, perfeição, aí já vai ser complicado, Jesus. É legal ouvir. Presta atenção, gente, que eu vou falar agora. É legal ouvir isso que o Leandro trouxe, porque
eu caminho nesse mundo do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, e a gente acompanha muitos artigos científicos, né? E quando você pega os cientistas, eles, né, principalmente quando a gente fala dos cientistas quânticos, eles vêm falar de uma coisa de você ser o seu próprio Deus, né? E quando a gente analisa tudo isso, a gente percebe que o jovem rico, ele tinha, assim, grandes virtudes, ele vivia, né, aquilo que a religião dele na época, o judaísmo, pregava. Ele era um bom homem, era um homem virtuoso, mas ele chega no limite dele. Quando Jesus o convida, fala, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Ele chegou no limite dele. E aqui é o ponto que eu quero trazer, Léo. Porque quando o mundo hoje vem falando que nós podemos fazer qualquer coisa, você é capaz de fazer aquilo que você quiser, existe uma mentira velada aí, onde ela retira de você os seus limites. É como se você fosse um ser ilimitado. E todos nós temos um limite. E para quem acredita em Deus, você percebe que onde está o meu limite é onde eu posso contar com a graça, né? Porque, eu consigo chegar até aqui. Daqui em diante eu não consigo ir. Agora eu estou inteiramente à disposição da graça. Sem ela eu não consigo ir. Né? Sem ela eu não consigo fazer. Você concorda com isso? Você discorda, Léo? O que você quer complementar aí? Bom, a liberdade, ela é uma possibilidade, né? Penso que nós temos, quando nascemos, temos a capacidade de fazer muitas coisas. Talvez chegar muito longe. Mas, conforme o tempo passa, as limitações vão surgindo, né? As possibilidades também vão diminuindo. E você chega, né? Não é que isso é impossível. Pessoas conseguem, né? O pessoal sempre comenta do dono, do cara que não que criou o McDonald's, mas se tornou ele popular, né? Peraí, desculpa, Léo, cortou. Comenta de quem? O dono do McDonald's. Ah, tá, Eu esqueci o nome dele agora. Ele já tinha uma idade avançada, já tinha mais de 50 anos, né? Ou seja, vamos dizer assim, está na metade do caminho. E ele conseguiu, conquistou. Ray Kroc, exatamente. Ray Kroc, né? Conquistou as coisas, mas assim, ao mesmo tempo, ele teve as impossibilidades dele, teve situações que ele passou. Então, não dá para dizer, você vai conseguir fazer tudo. Porque você olha a sua... Por exemplo, se você fizer um exercício, né? Fechar os seus olhos... Aqui tem um bosque. Né? Então, tem um bosque e tem uma estrada, né? A João de Góes. Se você chega ali, fecha os seus olhos e deixa assim, só ouvir o mundo está rodando do mesmo jeito. Então a gente tem possibilidade, mas a gente não é esse ser eterno que tem todas as possibilidades. A gente tem algumas possibilidades. E conforme a gente vai vendo que o tempo passa, algumas coisas começam a ficar mais difíceis, se não impossíveis. Por exemplo, hoje, eu sou um cara que sempre gostei de andar muito. Mas hoje, assim, né? Até por conta de todo esse período que a gente ficou dentro de casa, às vezes se eu faço uma caminhada muito longa, tem umas câimbras aí. Eu sinto um pouco mais o corpo, né? Porque o corpo já me exige fazer exercício obrigatoriamente, que não me exigia quando eu era mais novo, porque o corpo se ajustava, aguentava ficar sem exercício, fazer ou não, né? Então, hoje eu sinto o não fazer o exercício, não estar ativo, eu sinto os malefícios que, quando moleque, se eu ficasse dormindo o dia inteiro, não tinha problema nenhum. Então, começam a surgir restrições e algumas impossibilidades aí. Estou tentando ir no mais simples para a gente poder ver aí as possibilidades e impossibilidades que começam a surgir. Podemos tentar? Podemos tentar. Acho que tentar, a gente pode tentar tudo. Se você tem medos, anseio, não, vai para cima. Você quer fazer algo? Legal, acho que é isso. Muito bom. Você falou da... Deixa eu ver que horas são aqui. 7h20. Você falou da questão
quando nós nascemos, nós podemos fazer tudo, e à medida que nós vamos crescendo, a gente vai perdendo, né, essa potência. Até porque ao longo do nosso crescimento a gente passa por um processo aí de desencorajamento, né? Também. Vivendo em ambientes, né, onde os pais não acreditam em determinadas coisas por conta das limitações, das restrições. E a gente cai numa pergunta aqui que fizeram, né, sobre as crenças financeiras. Né? E muitas a gente falou hoje. Muitas Eu espero que tenha quebrado. Se relacionar. Então. Muitas pessoas não conseguem se relacionar bem com o dinheiro justamente por conta dessas crenças financeiras. Você acreditar que o dinheiro é a raiz de todo mal, você acreditar que é mais fácil um camelo gigante ali passar no buraco de uma agulha de costura. Então hoje a gente procurou trazer um pouquinho dessas questões, esclarecer para que essas crenças fossem quebradas. E eu falei lá nos meus stories, né, que a melhor forma de você quebrar uma crença é você buscando conhecimento. E agora que você ouviu tudo isso, que você possa aplicar e praticar isso na sua vida. Né, que você possa realmente buscar esse altruísmo, esse crescimento nas virtudes e saber que com o dinheiro você pode ir mais longe, você pode ajudar mais pessoas, você pode contribuir mais, você pode, inclusive, dar mais esmolas. E, enfim, né, é muito bacana você pensar nisso e se esforçar. Se você tem capacidade, se você tem competência para buscar mais para si, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, faça isso. Ensine seus filhos também a seguir esse caminho para que possamos aí contribuir com mais pessoas. Afinal de contas, tem muita gente que não teve a mesma oportunidade que nós, que estamos aqui nessa live, tivemos. Muito Exato. Bom, Leandro! Leandro, Perfeito. Eu sei que você gosta de investimento. Fizeram uma pergunta. No começo da live fizeram uma pergunta aí. E a pergunta é: como fazer o dinheiro trabalhar para você? Para nós. Uia. O dinheiro ainda não trabalha para mim. Ainda não trabalha, mas você não trabalha. Você já sabe o caminho. Já tenho acompanhado. A primeira coisa tenha paciência, né? Primeiro, ter paciência, que é uma coisa que você tem que ter, porque você vai precisar aprender. É um mundo que, assim, agora explodiu de gente falando de finanças, de dinheiro e tudo mais. Então, você encontra um monte de gente. Então, quando a oferta é demais, né, tá todo mundo oferecendo, cuidado com as armadilhas. Né? E tem muitas, hein? Nossa. Então, sempre ter muita tranquilidade. Para quem não conhece, como eu que estou aprendendo, e estou aprendendo mesmo, estou ainda no começo. Comece inicialmente já decidindo assim: vou guardar um dinheiro, né, para que eu possa ter, né, economias, para que eu não fique padecendo. E o segundo é pensar em formas de ganhar dinheiro. Isso não tem como, porque assim, se você chegar e falar, algumas pessoas vão pensar assim: ah, mas o meu dinheiro já está todinho comprometido. Então você vai precisar pensar numa nova renda. Não tem como. Perfeito. E aí, nova renda significa trabalho. E trabalho foi aquela opção que muitos não quiseram clicar, porque preferiram clicar em dinheiro primeiro. Então, o caminho você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Ou arrumar outras formas de trabalho, que podem não ser igual. Você tem, por exemplo, eu tenho um trabalho fixo. E hoje eu já estou pensando em outras coisas para que eu consiga ganhar uma renda extra, ter talvez um outro trabalho, para que esse dinheiro eu possa guardá-lo. E aí sim. E ter meta, né? Ah, eu quero chegar onde eu quero chegar. Eu quero chegar aqui. Para quê? Para que eu tenha mais tranquilidade. Principalmente quem vai passando dos 35 anos já começa a olhar mais para frente, né? Porque pode estar casado, ter filhos e tudo mais, então ele já pensa assim: ah, eu quero dar uma boa educação para os meus filhos. Eu não quero sofrer na aposentadoria. Porque ninguém quer ficar dependendo de previdência social, INSS. Né? Então pensa, sei lá, numa previdência privada, coisas primeiro de
baixo risco, né? Que é o que eu tô fazendo, né? E aí, se sobrar uma graninha, aí tu bota num negócio mais arriscado, que eu peguei uma graninha e coloquei num negócio mais arriscado. Né? E tá lá, e deixa lá. Deixa lá, né? Deixa lá. Deixa lá. Muito bom. Tem uns comentários aqui, né? Falaram que tem um investimento num banco digital que é bacana. Não vou fazer o marketing dele aqui, mas interessante. O Renato falou de rever os gastos. E a Fabi colocou aqui, as pessoas pensam que investindo vão ficar ricas. Na verdade, o investimento, ele apenas potencializa o que você ganha. E eu gosto muito dessa ideia, né? A Morgana comentou, dinheiro sem trabalho não existe, só no dicionário. Que o pessoal pensa no Warren, no Warren Buffett. Warren Buffett. Que ele começou a investir, mas ele já tinha um backup atrás. Esse cara não sai do nada. Né? O pessoal pensa que ele pegou até mesmo não é? Até mesmo o mais famoso aqui no Brasil, né, que tem acho que o maior canal de finanças aqui do Brasil. Eu não vou falar o nome dele porque eu posso correr o risco de ser processado, né? Mas aquele que é um parente rico. Tá. Eu sei. As pessoas acham que ele ficou milionário investindo dinheiro, uma baita de uma mentira. Ele ficou milionário vendendo livro, vendendo curso, pegando o dinheiro dele e rentabilizando, mas não foi na bolsa, não. E usando o marketing da melhor forma possível, né? Então foi assim que ele ficou rico. Não tira o mérito dele, não é isso, tá? Mas não pense que ele ficou rico investindo em ações. Não, foi com o trabalho. Mas as pessoas preferem acreditar que é possível você ficar milionário só investindo. É difícil. Dá para o dinheiro trabalhar para você? Dá. Mas faça a sua parte. Né? Eu vi um vídeo dele. Eu vi um vídeo dele que ele falou disso aí. Que ele comentou o seguinte, que ele não tinha muito dinheiro, não. Ele tinha um emprego. E o que ele fez? Ele arrumou um outro. E esse outro que ele começou a guardar. Que eram freelances. Sei lá, tipo garçom de festa. Coisas assim. Então ele pegava esse dinheiro e guardava. Então, a coisa não é assim, se existe um gasto de tempo, né, que tempo, uma coisa está atrelada com a outra aí. Quando o pessoal fala tempo é dinheiro e tal, é nesse sentido. Sim. Então, o Renato falou uma coisa legal, ó. O dinheiro cresce por meio de produção. Fora isso, só bolha. E esse é o ponto, né, gente? Galera que está investindo aí, fica atento, né? Já é certo a próxima bolha. É certo. Ninguém sabe quando ela estoura, mas que é certa, ela já está aí. E quando a gente começa a ver a movimentação do mercado financeiro internacional, os grandes investidores vendendo suas ações e comprando ouro, essa movimentação tem um porquê, e é importante a gente estar atento a isso. Então, esse é o momento mais arriscado aí, né, onde as pessoas caem em grandes armadilhas. Então, fiquem atentos aí, porque as promessas de grandes rentabilidades estão aí por todos os lados. Então, vamos ficar atento. Gente, legal. Bancos digitais, deixa eu ver o que a Fabi colocou aqui. Bancos digitais são bons para reserva financeira e não para investimentos. Olha só. Então, fica a dica aí. Bancos digitais são bons para reserva financeira e não para investimento. Procure uma boa corretora, exatamente isso que eu tô fazendo. Estude direitinho, né? Pois o seu dinheiro que foi suado merece ser aplicado em algo que gere menos riscos. Agora, se você tem um perfil mais arrojado e gosta de correr grandes riscos, aí com certeza você vai ter uma rentabilidade também maior. Galera, eu vi que não tem nenhuma pergunta. As perguntas que estão aqui são só as perguntas dos stories e tá tudo certo. Leandro, você tem algum... Oi. Né, a gente tem alguns minutos aí para finalizar, são 7 horas e 29 minutos. O que mais você gostaria de comentar aí com as pessoas? E a gente também já pensa na nossa próxima live. Só indicar alguns livros, então. Né? Legal, que é o que eu falei, né? Do André Beltrame, A Esmola, ou O Banco Mais Vantajoso e Infalível.
Esse aqui, eu acho, esse aqui, ele veio num complemento, mas eu não sei se ele está vendido fora, mas ele é vendido pela minha biblioteca católica. Ele veio junto do livro da Santa Rita de Cássia. Então eu não sei se esse livro está sendo vendido fora, entendeu? Porque tem alguns livros aqui que você consegue comprar por outras editoras. Você não precisa ser assinante da minha biblioteca católica. O outro é da Quadrante. É o Bem-aventurados os Pobres, Reflexões sobre o Desprendimento, de Francisco José de Almeida. Esse aqui. A capinha aqui. Legal, ó. Legal. Então aqui ele fala, ó, ele até comenta aqui: assim veremos que a autêntica pobreza nada tem a ver com pobreza ou riqueza material, e que sim, é virtude para empresário, vendedor, advogado, viu, Renato? Faxineiros, professores, banqueiros, para todo aquele que deseja conservar a sua alma livre do peso dos bens materiais, para usar deles a serviço do Deus e do próximo, que é o que eu falei da hierarquia, a justa hierarquia, das necessidades e da necessidade maior. Esse aqui o Vaguinho tem, porque eu falei de virtude, eu falei dos bens, eu falei da avareza, e nesse livro aqui é um monge, que inclusive o escrito dele você percebe que é um sábio, né? Um homem de grande sabedoria, de grande eloquência, que chama São João Clímaco, e o nome do livro é Escada do Paraíso. E lá ele fala da gula, ele fala da avareza, ele fala da ira. Então ele explica muito dos pecados capitais. Esse aqui é com essa capa bonita, mas você encontra outras edições, não apenas essa daqui, mas tem outras que você encontra. E por fim eu dei uma explicação, algumas coisas... Pode falar. Não, pode falar. Conclui. É que às vezes eu me empolgo, assim, você fala uma coisa. Ah, não, mas pode completar, não tem problema não. O livro de Santo Agostinho, que ele explica o Sermão da Montanha. Então, aqui, Santo Agostinho, que é, talvez, junto de Tomás de Aquino, os maiores filósofos que a igreja teve, e eu considero São Paulo um deles também, mas ninguém considera, o pessoal não pega muito, mas São Paulo usa alguns termos gregos, assim, enriquecedores, e aqui ele explica exatamente essa questão. Essa não, ele explica desde Mateus 5 até Mateus 7, que é toda a pregação de Jesus no Sermão da Montanha. Então, ficam essas indicações aqui hoje. Pô, que legal, Léo. Mais indicações de livros, vai lá no canal. Legal. Acesse Catequese. E às vezes as pessoas desprezam esse conhecimento, né, sobre o que você trouxe aí, sobre a questão das virtudes, a questão dos pecados capitais, mas é importante lembrar que os grandes empresários e o marketing não desprezam. Inclusive, toda campanha de marketing é baseada nos pecados capitais. Se a gente for analisar marcas como o McDonald's, ele sabe trabalhar muito bem a gula, a preguiça, né? Eles trabalham tudo isso nas campanhas dele. Então, você que não conhece esses ensinamentos, né? Você que não tem esse conhecimento, com certeza você vai ser muito mais manipulado facilmente. Quem tem esses conhecimentos é mais difícil manipular, né? Então pensa nisso, pega essa live aí, tem bastante conteúdo legal, bastante conteúdo interessante, se aprofunda nisso, estuda, porque isso vai fazer a diferença na sua vida pessoal e também profissional. Léo, agradeço esse papo incrível. Talvez as pessoas estejam falando, pô, o Leandro está chamando o Wagner de Vaguinho, né? Só para você saber, né? Você que está assistindo essa live, o Leandro me conhece há 56 anos, né? Então, eu vou repetir, o Leandro me conhece já há 56 anos. Então, a gente tem uma certa intimidade, uma certa liberdade. Mas é isso, Leandro, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço demais por você ter dedicado o seu tempo aqui nesse canal, a essas pessoas que estão aqui conosco, essas pessoas incríveis. E uma ótima noite para você que está aqui assistindo essa live. Procure sempre entregar o seu melhor para o mundo. E saiba que não se trata apenas de você. Nós somos
todos ligados, somos todos conectados, e o mundo só vai ser melhor quando eu começar a olhar para o meu próximo, olhar para os meus semelhantes e tratá-los com a real dignidade que eles merecem ser tratados. Léo, uma ótima noite, marcamos aí a nossa próxima live. E você que esteve aqui, uma boa noite para você, um bom final de semana, que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu! Aí. Obrigado, Deus os guarde. Amém, tamo junto.